Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje, nosso Sunday Paper de número 229, e no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, famosa ARDS, SDRA ou, para os íntimos, a SARA, né? Mas antes, não esquece de deixar aquele joinha, aquele like aí no vídeo, clicar aqui na setinha aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com a sua galera, se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar seu comentário. E aí, qual o contato que vocês têm aí com a famosa SARA? Tem muita SARA na UTI de vocês? E outro recado, agora você pode se tornar membro do canal. Você pode ser aí, tem 3 categorias de membro. Tem o estagiário, aquele nível mais baixo, né? Todo mundo começa. Aí tem o nível plantonista, que é quando você entra para trabalhar. E tem o diarista, quando você já está lá estabelecido. E cada um deles tem algum tipo de vantagem. Então clica aí no botão Seja Membro, dá uma olhadinha aí, vem qual nível você se encaixa, você quer fazer parte aí, e vem fazer parte dos membros do canal, beleza? Ó, esse artigo aqui publicado no The BMJ, né, o famoso BMJ agora em 2024, que tem um fator de impacto de 93,6. Mas antes da gente falar desse artigo aqui, eu preciso mostrar um outro artigo para vocês, que é esse aqui, ó, que é o The Acute Respiratory Distress Syndrome, publicado no New England lá em 2004, 20 anos atrás. E hoje, né, o New England tem um fator de impacto aí de 158,6. Por que eu preciso mostrar esse artigo aqui para vocês? Porque, ó, 20 anos atrás, a Lorraine Warr e o Michael Matei publicaram esse artigo aqui no New England. E que artigo que é esse aqui? É aquele famoso artigo que tem essa figura aqui, ó, que acho que todo mundo já viu. Essa figura que está em praticamente qualquer aula de SARA, que é uma figura bem legal, que mostra um alvéolo normal, saudável, e aqui na direita um alvéolo na fase aguda, né, da lesão causada aí na síndrome do desconforto respiratório agudo, mostrando aqui tanto os problemas no capilar, quanto os problemas no alvéolo e aqui na membrana alvéolo capilar, né? Então, uma figura bem legal, que todo mundo aí provavelmente já viu. Quem não viu tá vendo agora, precisa ver. Ele traz aqui nesse artigo também lá de 2000... Aliás, esse artigo não é de 2004, né? Ele é de 2000, esse artigo, coloquei a data errada ali. Ele traz aqui a evolução dos critérios de definição, começando lá no Ashball, né, em 1971, a primeira descrição do que seria a síndrome do desconforto respiratório agudo, passando pelos critérios de Murray, né, o critério de lesão pulmonar aguda, e em 94 do Bernard. E aí ele traz aqui também essa revisão histórica das estratégias ventilatórias desde 1975 até 2000 para síndrome do desconforto respiratório agudo. E esse artigo aqui, ele é muito legal, muito interessante, e tem uma boa memória com ele, que quando eu era aluno da pós-graduação lá no HC, lá em 2009, 2010, estava passando... fazia um aprimoramento lá, né, no HC, e a gente tinha aulas com o professor Carlos Carvalho, e eu tive que apresentar um seminário desse artigo aqui. Aí você imagina, né, apresentar esse artigo aqui para o professor Carlos Carvalho, né? Veja só como são as coisas, né? Como que você acha que eu estava naquele dia, né? Então, assim, um artigo que vocês precisam ler. E aí, por que eu coloquei ele junto aqui? Porque esse artigo publicado agora, esse ano, acabou de sair, né, esse mês, inclusive, também é da Lorraine Warr e do Michael Matei. Então, aí, 24 anos depois, eles voltam aí com um outro artigo, basicamente aí uma atualização sobre a síndrome do desconforto respiratório agudo, onde eles também trazem uma figura esquemática aí, mas vocês vejam aí que não tem aquela qualidade, né, daquela figura anterior, mas mostra também aí todo o processo envolvido na fase aguda da lesão aí na síndrome do desconforto respiratório agudo. Eles trazem aqui, né, os critérios atuais, onde existe a divisão, né, para os pacientes não intubados, os pacientes intubados, e os critérios modificados para aqueles lugares que têm poucos recursos, né? Então, países mais pobres, locais mais pobres que não têm acesso a todos os recursos, muitas vezes não têm acesso à pressão positiva, não têm acesso à gasometria, e é preciso fazer esse diagnóstico, porque sem diagnóstico não existe tratamento. Então, por isso, né, houve essa mudança. Muita gente reclama desses critérios, mas é porque olha só para o próprio umbigo, né, gente? A gente precisa olhar para o mundo todo, precisa olhar para todos os lugares para a gente poder melhorar o tratamento e o reconhecimento aí da SARA de alguma maneira. Eles trazem aqui, né,
alguns tópicos com relação às diferenças com a definição de Berlim, que era a nossa última definição, e aí eles trazem aqui também um histórico dos últimos trials a respeito da síndrome do desconforto respiratório agudo, principalmente relacionados aí ao suporte ventilatório, né? Então tem aqui, ó, desde 2000, onde parou naquele último artigo, então ele traz de 2000 em diante. Então ele começa aqui com o ARMA, que é justamente o último daquele, aí vem o Alveoli, vem o FACT, o Acurasis, Proceva, o Florali, aí vem o Invictus, o Haig, o Eolia, o Rose Trial, o Loco 2, o REST, o Hot ICU, e ele termina aqui com o Florali IM. Então ele faz aí um apanhado, né, dos principais trials aí com relação ao tratamento com suporte ventilatório da síndrome do desconforto respiratório agudo. Então é importante vocês olharem essa lista e lerem, vocês precisam conhecer esses estudos que estão aqui. Tem outros que não estão aqui nessa lista que vocês também precisam conhecer, mas essa lista já vai te dar uma base muito boa. E ele traz aqui também com relação às intervenções, né? Então, o uso de volume corrente baixo, que tem benefício na mortalidade, uso da posição prona na síndrome do desconforto respiratório moderada a severa, que também tem benefício na mortalidade, e estratégia de fluido conservadora, que aumenta os dias livres da ventilação mecânica, né? Esse paciente vai precisar de menos ventilação mecânica. Então, é bastante interessante que vocês leiam aquela de 2000, depois passem para essa de 2024, vão na tabela de artigos, tanto daquela de 2000 quanto da de 2024, que vocês vão ter acesso aos principais estudos que vocês precisam conhecer da síndrome do desconforto respiratório agudo, quando diz respeito à ventilação mecânica, suporte respiratório. Que me deixa um pouco frustrado nesse artigo agora aqui de 2024. No de 2000, a gente não tinha muitos dados sobre isso, então beleza. Mas agora em 2024, a gente sabe o impacto que a doença crítica, principalmente problemas mais graves, como a síndrome do desconforto respiratório agudo, tem no pós-alta, né? Tanto na UTI, na fase aguda, como, por exemplo, fraqueza adquirida na UTI, o paciente já começando com problemas cognitivos, problemas de saúde mental, e no pós-alto, o quanto isso impacta a qualidade de vida. E nesse artigo de 2024, ele dedicou um parágrafo para falar disso. Ou seja, né, ele só citou. Então, eu sei que é um assunto que seria extenso, mas eu acho que merecia um pouco mais de aprofundamento aqui, né? Então, acho que ficou devendo aí, um pouco frustrante ver isso aí acontecer, né? Então, fica aí a dica para vocês: leiam o artigo de 2000, depois leiam esse de 2024, peguem a tabela de estudos lá do de 2000 e leiam, peguem a tabela aqui de estudos de 2024 e leiam também, que vocês vão ter uma base sensacional aí sobre esse assunto. Tá certo? Então, esse Sunday Paper de hoje aí foi para dar esse apanhado mais geral aí, deixar essas dicas. Então, deixa aquele joinha, não esquece de compartilhar clicando na setinha que tá aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta, e não se esquece que agora você pode fazer parte dos membros do canal e você pode ter acesso a benefícios, como, por exemplo, ter acesso aos PDFs dos artigos e das provas que eu comento aqui no canal, beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!